Eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e nós continuamos nosso podcast aqui em comemoração ao aniversário da nossa cidade, da nossa revista. E hoje eu trouxe o presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação, presidente da CIJUM, Amaury Marques, para o nosso bate-papo, e o Ricardo Alves, empresário, fundador da RFops. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado pelo convite, Ariadne. Bom, nosso bate-papo aqui prévio, a gente já fala um pouco sobre os desafios, né? E os desafios passam por formação de mão de obra, retenção de talento. Como é que é isso para você? Eu vou começar com você, Ricardo, e aí você vai falar do problema real, e aí a gente vai para o presidente do conselho para ele dar um norte aqui para gente. Boa. Eu acho que assim, esse desafio, ele existe muito aqui na região, principalmente, e principalmente quando a gente fala de tecnologia. Mão de obra para tecnologia, a gente vive todo dia lá, que realmente é algo que a gente não consegue, assim, do dia para noite. Tem muita gente que nos procura, tem muita gente que bate na nossa porta, que quer aprender com a gente, mas de fato, quando você precisa de um ponto ali um pouco mais técnico, de uma pessoa que tem um nível de expertise um pouco melhor, aí fica difícil a contratação. Então, às vezes, uma vaga demora, sei lá, 3 meses para contratar, 4 meses, e quando você acha uma pessoa, essa é uma pessoa que ela está distante, ela é uma pessoa que a gente não consegue trazer para trabalhar aqui com a gente. Fica em home. Fica em home. Quantos funcionários você tem na RFops? Hoje a gente está com 15 colaboradores e mais uns 5 ou 8 externos que são terceiros. Conta um pouquinho pra gente o que a empresa faz. Hoje a empresa ela é uma disseminadora de tecnologia. A gente nasceu de um conversacional, que ele é mais assim similar, se eu posso explicar aqui como WhatsApp, um chatbot. Exatamente, nasceu do conversacional e depois ela se expandiu para poder atender empresas B2B nas frentes de atendimento, marketing e vendas. Porque o que existe hoje no mercado? Hoje existe muita empresa que usa ferramentas apartadas. Sim. Se eu faço uma campanha, eu tenho que usar uma ferramenta. Se eu quero me comunicar com o meu departamento comercial, eu tenho que usar outra ferramenta. E se eu quero me comunicar com o meu cliente, eu tenho que usar outra ferramenta. Então, o que nós fizemos foi realmente unir não só as ferramentas, mas os departamentos, para que as informações desses departamentos de fato fiquem disponíveis para um nível de gestão e tomada de decisão ainda muito melhor. E aí, Amaury, como é que a gente resolve essa questão da formação de mão de obra aqui em Jundiaí região? Na verdade, né, Ariadne, eu acho que a gente está repetindo um ciclo que já aconteceu no passado. Né? Toda vez que você tem processos de estilingada de tecnologia, né, e é uma área que eu conheço bem, eu estou há 46 anos nela, né, já vivenciei muito desses ciclos, né, de inovação, etc., que se repetem. Toda vez que a gente tem essas estilingadas e a gente está nesse momento, a gente tem um problema de gap social, inclusive. Né? Formação de mão de obra e principalmente uma mão de obra mais sensível ou uma classe socioeconômica que não tem acesso à formação. Né? Então, o setor de tecnologia que já estava aquecido, né, muito aquecido no Brasil, aliás, né, a gente tem um monte de posições abertas no Brasil, em São Paulo estima-se aí centenas de milhares, está certo? Isso se agrava em momentos como esse. Né? Então, e você formar mão de obra, como o Ricardo está fazendo, é uma coisa muito difícil, porque você tem que ter, passar por competências básicas essenciais em tecnologia, só que quando você está se atualizando, está formando essa mão de obra, isso é um problema das academias, das universidades de alguma forma, você quando prepara esse profissional para entrar no mercado, ele de certa forma está sem as ferramentas necessárias para trabalhar, por exemplo, na empresa do Ricardo. Então, esse é um grande desafio. E eu, que milito mais na área pública agora, né, tá certo? A gente procura olhar com muito carinho e tentar traçar e fazer planos e políticas públicas para pegar essas camadas socioeconômicas, esses jovens que estão no ensino médio de alguma forma, para prepará-los para o mercado. Esse é o primeiro desafio. O segundo é a retenção de talento. A gente estava aqui conversando um pouquinho sobre isso, né, porque é assim, altamente competitivo. Não tem fronteira, então é uma preocupação, principalmente aqui, nossa, de Jundiaí, enquanto poder público, reter esses talentos de alguma forma, que está longe de ser uma tarefa fácil, né, tá certo? Porque senão você prepara esse jovem para cá, ele não vai trabalhar na RLOps.
ele vai trabalhar prestando serviço lá na Alemanha, na Holanda, etc. E difícil concorrer quando lá é um mercado dolarizado. Né? Então, nós temos alguns desafios. E eu acho que o modelo de inovação, e eu acho que a gente vai falar um pouquinho nisso, né? a gente está tentando fazer com que essas coisas, a hélice funcione de uma forma mais azeitada, para que realmente isso aconteça e a gente forme, se prepare mão de obra para ser aproveitada no mercado de trabalho, que possa vender e ter um mercado para esse produto que está sendo desenvolvido ou as melhorias no processo a serem estabelecidas, né? Eu acho que depois a gente fala um pouquinho da nossa visão, que momento que a gente está aqui em Jundiaí sobre isso. Mas, sem dúvida nenhuma, a formação de mão de obra é uma grande preocupação. Agora, para reter a geração Z, outro dia eu entrevistei um presidente de uma empresa de Data Drive, e ele falou que ele faz projetos. Projetos assim, de 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Porque aquele funcionário ele não fica mais ad eterno. Ele contrata para o projeto, termina o projeto, acaba, você quer ficar mais no outro projeto, beleza, né? Porque eles não querem mais, essa estabilidade já não é mais o chamariz. Não. Agora, Ricardo, me fala também, e você tem que capacitar, quando chega lá, você tem um trabalho de capacitação? Sim, a gente capacita, mas acho que vai muito além da capacitação. Porque quando alguém da geração da Z vem e trabalha com a gente, ele não só a questão de tecnologia. A tecnologia tem em todo lugar, em todas as empresas, elas precisam implementar a tecnologia, mas quando ela chega ali para trabalhar com a gente, ela se depara num conceito que eu bato sempre, que é a nossa cultura. Ela acaba se identificando com a cultura e a partir dali ela fala, opa, peraí, acho que aqui é o meu lugar. A gente tem um head de programação, ele começou com a gente com 18 anos de idade, com 20 anos ele foi para Portugal com a gente, para uma feira que a gente participou, na Web Summit, e aí ele voltou, mudou totalmente. Então assim, a gente toda hora tá trazendo jovens, mas o que realmente importa ali é a cultura. Não é dinheiro, porque às vezes você paga... Não é. Porque se ele não tá engajado com a cultura, a empresa que vai oferecer R$200 a mais para ele vai embora. Ele não fica ali. Não fica. Um benefício a mais, um cartão benefício, um home a mais. Um home a mais, um dia a mais. Ele fala tchau. É o suficiente. Ele vai embora. Então, eu acho que é mais complexo do que isso, na verdade. Eu acho que a gente tem um problema, inclusive, de uma geração que não quer nem se formar no âmbito da tecnologia da informação. Se você olhar, por exemplo, os cursos de tecnologia, por exemplo, em Harvard, no MIT, por exemplo, houve já sucessivamente quedas de procura por esses cursos. Na verdade, muito dessa geração, ela quer ser usuária de tecnologias. Né? Ela quer sair de um processo de criação e rápida utilização. Então, você tem cada vez menos mão de obra inclusive, sendo formada, né? E a procura por cursos de formação. Mulheres, então, nem vão para TI, né? Não, a gente muito tem difícil. estudos, historicamente, né? Já é uma área que isso acontecia, né? E, óbvio, o que eu tenho percebido, na verdade, é que, assim, você tem aqueles que passarem por essas experiências de efemeridade, vamos chamar assim, isso ficou muito evidenciado no último concurso que a gente fez. Você tem um resgate. Depois que ele atinge uma determinada faixa etária, que ele vamos chamar assim, que se acomoda mais, que ele estabeleceu um vínculo familiar, por exemplo, casou, teve filhos, etc. Tal, ele começa a buscar estabilidade. Então, a gente que acabou de fazer um concurso, por exemplo, gente com experiência que foi para a Alemanha, para a Holanda, ficaram 10 anos fora, nos Estados Unidos, etc. Casou, teve o filho, ele começa a olhar um pouco diferente o mercado de trabalho, buscando um pouco mais. Não significa que ele não vai fazer isso. Sair de novo. Isso, mas quando eu quis dizer que a história da retenção é procurar reter esse talento na cidade. Não significa que ele não possa prestar serviços fora da fronteira, né? Que eu acho que é o modelo que a gente tem agora e pronto, né? Então, acho que a gente tem uma equação bastante difícil para entender o que está acontecendo. E não é privilégio do nosso mercado. Eu acho que, assim... Esse é o mercado brasileiro, né? O brasileiro tem ainda as componentes todas que a gente conhece aí, né? Que agrava ainda mais essa situação. Mas eu sempre estou falando aqui no podcast que quando eu comecei a escrever essa revista de SG, Inovação e Tecnologia, eu tive que procurar um a um
né? Porque a inovação aqui em Jundiaí ainda é desarticulada. Né? Então eu tive que conversar pessoalmente com você, depois conversei Sim. pessoalmente com mais outro, até formar mais ou menos Sim. um painel aqui sobre em que momento nós estamos no ecossistema. E aí eu queria falar com você, Ricardo, sobre a dificuldade desse não estar tão articulado para você conseguir prestador de serviços, apoio, troca de ideia. E com você depois a gente fala sobre essa maturidade mesmo que a gente precisa ter na cidade para articular melhor o ecossistema de inovação. Sim. Aqui em Jundiaí, acho que tem um hub, né, que a gente acaba se reunindo. Eu não vou mais, mas no começo eu participei. Grape Valley. O Grape, exatamente, muito bom, por sinal. E dali, nós geramos algumas conexões. São conexões boas, né? Então, até hoje, nós geramos parceiros do hub e foi muito válido pra gente. Só que a gente vê que, pelo menos você precisa de mais. Você precisa de mais incentivo. Eu acho que ali tem muita gente boa e tem muita gente que também não está muito preparada. Sim. Então você não consegue equilibrar. Você tem gente que está pouco preparada e tem gente que está muito preparada. E a hora que você precisa equilibrar, às vezes você não fala, poxa, esse dia não é para mim, eu não posso ir até lá porque eu acho que não vai fazer tanto sentido. Uhum. Mas tem iniciativas aqui na cidade que fomentem casos específicos, porque tem muita gente que é de tecnologia, mas tem gente que não tem nada a ver com tecnologia. Sim. Tem gente que é de indústria, tem gente que é de serviço, de varejo. Então, essa divisão acaba ficando um pouco difícil do meu ponto de vista. E para você, Marques, que você como presidente do conselho, como é que a gente articula melhor essa rede? Na verdade, esse é o que a gente vem perseguindo, né? Se você parar para pensar, o Brasil sempre está atrasado, né? A gente está refazendo ou vivendo agora coisas que lá fora já são feitas há mais de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Né? Então, se você comparar como se a gente fosse uma senoide, né? Uma onda, a gente está sempre para ela, sempre defasado. Então, o próprio modelo que a gente está tentando e vem exercitando, ele é um modelo old fashion, na minha opinião. Porque ele pegou, olhou o que é feito lá em Barcelona, na Europa, nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, e que lá no Vale do Silício os caras já tiraram o pé. Né? Então, não tem mais dinheiro fácil de investimento e etc. Tal. E ainda aqui no Brasil a gente confunde startup com empreendedorismo, né? Então, fazer um aplicativo móvel hoje não significa ser uma startup, né? Então, você não tem todos os critérios de uma startup. Você é um empreendedor que, por acaso, está desenvolvendo aplicativo móvel, né? Mas a gente tenta fazer hackathon, a gente tenta fazer tudo isso que no mundo inteiro já é feito. E de forma desarticulada, né? Então, a nossa academia conversa muito pouco, né? Não conversa com o mercado privado para entender as necessidades do empresário, para saber que tipo de mão de obra tem que formar. A gente vive uma bolha, né? Porque acaba virando uma bolha, então as iniciativas, eu falei isso outro dia no conselho, a gente precisa entender qual o grau de maturidade que a gente está dentro desse modelo, né? Porque, e assim, o que a gente vem fazendo, tentando fazer do lado das políticas públicas, foi, primeiro, deixar ser um movimento orgânico. Então, surge o Grape Valley, surge essas outras iniciativas. Então, você ligou lá uma panela com um pouco botou energia, começou a borbulhar, só que ele é anárquico, que é o que o Ricardo está falando. Né? Porque você não tem um propósito definido do que você quer com esse modelo. Você não tem processo de medição se aquilo que a gente está fazendo. Quantas empresas ou startups a gente tem em Jundiaí que foram financiadas ou obtiveram algum tipo de financiamento para alavancagem? Ou foi uma iniciativa, investimento do próprio Ricardo no sentido de tocar um negócio, etc. Tal. Então a gente tem muitas mais iniciativas de empreendedorismo, do empreendedor que faz aporte, consegue algum tipo de financiamento para abrir sua empresa, do que dentro de um conselho de risco de startup. Sempre achando que a gente vai sempre estar criando um unicórnio a cada 5 minutos, né? Que foi o que foi vendido. Então, eu disse isso outro dia. A gente procurou, como política pública nos primeiros 4 anos, aí, a gente tentou evitar muita interferência do Estado, para que ele realmente fosse um movimento mais orgânico. E isso aconteceu. Só que agora, a gente criou, a partir daí, 2021 e 2022, sob a ótica do público, da política pública, 2 instrumentos fundamentais.
O primeiro foi criar o modelo do campus do ecossistema de inovação. Na área pública, a gente só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, se eu vou abrigar uma startup, isso tem que ter uma possibilidade legal de estar fazendo, né? Então, a gente cria em 2021 o primeiro instrumento, que foi a criação do campus Jundiaí, o ecossistema e etc. E em 2022 a gente lança a nova lei de inovação, né? Que ela traz uma série de instrumentos jurídicos para que, pelo menos do lado do Estado, a gente consiga fazer a conexão com essas duas outras áreas importantes, que é a iniciativa privada e a academia, né? Então, a gente agora começa a rodar um pouco mais o modelo criado, que, aliás, surgiu numa reunião 7 anos atrás, eu e mais 2 pessoas, e desenhamos o que seria esse modelo do ecossistema de inovação, né? E aí ele se tornou uma lei. E a gente fez um monte dessas coisas, né? Faz hackathon, faz isso, faz aquilo, mas hoje eu acho que a sensação que eu tenho, talvez eu acho que o Ricardo foi muito sutil, eu não vejo resultados acontecendo em cima do que a gente poderia fazer. Dá a impressão que a gente, de novo, as iniciativas que foram feitas são todas fantásticas, na minha opinião, Grape Valley, etc, etc. Mas a gente está só gerando vapor. Não acho que a gente está produzindo... Semana passada saiu uma associação de tecnologia de Jundiaí, né? Uma associação do CNPJ agora. Isso, e tal. O Grape Valley, inclusive, né? A gente, assim, um trabalho brilhante do seu fundador, do Borim, do Alexandre Borim, que sou fã, ele sabe disso. Mas uma das dificuldades do Grape Valley é poder avançar mais de forma institucional é o fato de não ter o CNPJ, né? Mas, de novo, o Grape Valley quis buscar esse caminho, eu acho que ele tem e agrega valor muito nesse sentido. Mas agora chega uma associação com o CNPJ até para poder startupar a gente aqui com esses editais maravilhosos e fantásticos que nós temos no Brasil, né? Isso. Então, aí, nós temos fomento. Tem, né? Agora, de novo, assim, entre ter fomento e a gente realmente ter um processo inteligente e projeto para fazer, para concorrer e ir atrás desse recurso, tem um certo caminho, né, para a gente fazer, porque a gente vai estar brigando com o Brasil inteiro. Sim. Né? Então, eu acho que assim, a gente tentar fazer o que o Cubo está fazendo lá em São Paulo, a gente consegue algo nesse nível, percebe? Mas, de novo, eu acho que assim, esse processo de ideação, de criação, de energia que a gente está gerando, agora ele precisa ter processos definidos para você olhar o propósito, definir o que você quer como objetivo, onde a gente quer chegar com essas iniciativas, né? Olhando principalmente para Jundiaí, para os empresários de Jundiaí, para os negócios de Jundiaí. Eu quero vender para a Alemanha, não quero que o cara da Alemanha venha vender aqui. Sim. Na minha opinião, seria muito legal o Ricardo estar vendendo na Alemanha, na Holanda, etc. E não mas a gente tem bastante empresário de inovação vendendo, né, para fora. Tem, mas de novo, eu falo assim, a gente são empresas já que estão mais estruturadas há bom tempo. Então, o nosso mercado, a gente não é incipiente em tecnologia. Não. Né? Você tem várias empresas, você tem o Vlamir da IV2, você tem a Vicere, você tem um monte de gente aí bacana prestando serviço. Mas como modelo de inovação, agora eu acho que a gente precisa começar. Um movimento que a gente fez, para ser um pouco mais curto aqui, foi semana retrasada, a gente aprovou dentro do conselho um processo de pré-incubação. Né? Tá bom, como é que eu incubo alguém que queira fazer serviço, por exemplo, para a Faculdade de Medicina de Jundiaí, por exemplo? Então, esses processos precisam estar escritos, definidos, porque você tem isonomia, que você possa ter visibilidade, etc. Né? E assim, acho que a gente perde também quando a gente faz um monte de iniciativas isoladas, de pequeno porte. Se a gente quer pegar Jundiaí, tornar uma empresa, uma cidade olhando lá para frente como uma cidade tecnológica, né? Se posicionar no mundo assim, acho que a gente tem que preparar instrumentos de visibilidade muito mais robustos do que a gente tem feito até hoje. Né? Então, acho que a gente está no caminho, mas eu acho que a gente está defasado, né? E eu acho que a gente tem que criar um novo caminho. Né?
até para a gente, dentro das nossas limitações, enquanto cidade, enquanto empresas, enquanto academia, que não falta aqui dentro. Você tem um hub de inovação na Unichieta que é fantástico. Muito o bom. Felipe toca lá, né? Então, a gente tem todo esse trabalho de aproximação, etc. Acho que falta organizar melhor um pouco Essa eu isso. gosto. Quais foram as dificuldades? Conta pra mim do seu início, que todo mundo que veio aqui contou cada história. Todo mundo do início. A gente começou na garagem, né? A gente que era É. 1 mais 2 fazendo programação. Você já veio com o chatbot resolvido, ou você resolveu, você que criou? Como é que Não, foi foi isso? meu sócio que criou, o Carlos. A história dele é até engraçada, assim, porque quando ele começou a criar os sistemas de chatbot, que é para um CRM, e esse CRM também, inclusive, é um CRM internacional. Ele atua no Brasil, mas ele é internacional. E nós conseguimos entrar nesse CRM atuando aqui no Brasil por conta do WhatsApp. Então aqui nós somos no primeiro, acho que é HubSpot, eu posso até compartilhar, HubSpot. Nós começamos dentro do HubSpot com o WhatsApp. E o que é engraçado nesse começo, que é assim, quando a gente começou, não tinha API oficial, que eram essas conexões oficiais que você tem com a Meta. Você entrava no quartinho dele, acho que um quartinho assim de, sei lá, 2 metros quadrados. Ele tinha uns 60 aparelhos de celular, um do ladinho do outro, assim, tudo bot, conversando um com o outro e fazendo os disparos. Se a Polícia Federal batesse lá, meu Deus do céu, ele ia preso na hora. Porque o que é isso daqui? O que você está fazendo? Então, essa foi a maior dificuldade, porque a gente não tinha acesso como as grandes tinham. Entendi. Que é você chegar numa Meta, chegar lá no Facebook e falar assim, ó, libera um espaço aí pra mim. Era muito difícil. Você tinha que ser um broker, você tinha que ser uma outra empresa de tamanho assim para eles poderem te ouvir. Então, esse começo marcou muito. Só que aí depois, o que aconteceu? Teve um detalhe. A gente perdeu acho que mais de 3.000 chips de celular. Porque os números iam bloqueando. Os números iam bloqueando. Você mandava mensagem, fazia um disparo, aí o cliente te ligava, viu, meu número bloqueou. E agora? O que eu faço? Por um lado era bom, dava para monetizar bem, não foi muito difícil em termos monetários no começo, mas depois o maior problema era dormir. Porque você falava assim, meu, e se cair um número do WhatsApp, eu tô com uma operação aqui mandando sei lá quantas milhões de mensagens e o cliente me liga. Aí ele falou assim, quer saber? Depois que liberaram a API... né? Parece. E aí depois que liberaram, a gente falou assim, ufa, assim, monetizar depois foi menor, mas só que a gente preferiu dormir a realmente correr esse risco. Mas foi muito engraçado. Qual que é o gargalo que você tem agora? O gargalo hoje, pessoas. A gente tem um gargalo muito grande de pessoas. Tecnologia. E eu acho que, além de pessoas, porque cultura a gente conseguiu colocar. A gente tem uma cultura muito forte. Se você quisesse expandir, qual que é o seu gargalo hoje? Investimento, pessoas, gente... É que a gente está se preparando, né? A gente está se preparando para 2025. A gente tem um planejamento orçamentário, a gente tem um planejamento estratégico para 2025 ir para o mercado com outro olhar. Então, assim, para final de 2025 ou 2026, se tudo correr dentro do nosso planejamento, a gente recebeu a nossa primeira rodada. A gente segurou. Diferente de outras startups que no começo receberam aporte ou receberam algum incentivo, não, a gente foi na raça, foi no dia a dia, o famoso bootstrapping. Você recebe aqui, coloca dinheiro aqui, recebe aqui, coloca dinheiro aqui e você vai evoluindo. Então, eu acho que o maior desafio hoje realmente são pessoas, que é o primeiro ponto. E o ano que vem você vai... Conta um pouquinho do ano que vem pra gente. Você vai fazer o quê? Vai botar um projeto? Você vai atrás de investidor? Como é que vai ser isso? Então, tá muito incerto ainda, assim, em termos de como a gente vai receber essa... É que tem algumas pessoas que vieram falar com a gente já, da nossa tecnologia. Então, a gente ainda está preparando a casa, vamos falar assim, preparando a casa para poder receber esse aporte, mas não simplesmente receber o aporte, é legal, vamos crescer. Não, você tem que receber esse aporte e usar ele de forma consciente. Porque uma hora, se você recebe esse aporte aqui agora, ele tem prazo. Daqui 2, 3 anos, eles vão bater na sua porta lá e falar, viu, Ricardo... O que você fez? Onde você fez? Cresceu? Cadê? Qual é o seu nível de... É aí que está o desafio. Só que aí entra o quê? Eu preciso do quê? Não, preciso de pessoas. E na verdade, assim, né, com quem eu converso, né, que são os empresários de tecnologia, que obviamente têm interesse nessas empresas nascentes, todas elas, o empresário ele não vai botar dinheiro se ele não
Plano de negócio, num plano né, de Gel? negócio, Claro, se né? você não tiver governança, se você não tiver documentação sistêmica do que aquilo há. Lógico. Então, isso é uma das barreiras de entrada para você ter acesso a maiores investimentos, né? Principalmente o próprio, às vezes a gente pensa muito na startup como pensando no cliente final, né? Mas a startup tem um mercado muito interessante que são as grandes empresas de tecnologia, né? Que elas olham e falam assim, eu quero incorporar esse tipo de solução Não, no às meu vezes ela portfólio. não tem a solução, ela Isso, contrata uma startup para resolver. Isso, E, na verdade, as grandes empresas, os departamentos de inovação ficavam dentro delas, né? Agora Ela tirou o custo dela e ela vai no mercado pegar aquela solução que ela olha para dentro do mercado, da proposta mercadológica dela, né? Então, realmente é assim, a gente pensar um pouco né, como a gente evoluir sobre o aspecto de governança é fundamental, que, como o Ricardo está colocando. Porque, olha, a solução legal, ela existe, ela tem uma necessidade para ser atendida, mas ela assusta o investidor quando esse investidor percebe uma fragilidade de gestão, né? Então, acho que preparar, como o Ricardo está colocando, é fundamental para ele poder fazer a jornada de forma competente. Você acha que a gestão é mais problemática que a tecnologia em si? Total. Gestão é o primeiro pilar para se quebrar qualquer negócio. Semana passada eu estava numa imersão de M&A, de fusões e aquisições. E o professor perguntou assim, o que quebra uma empresa? O que faz uma empresa dar errado? Aí todo mundo colocou lá, colocou lá financiamento, pessoas, processos. Eu fui o único que falei gestão. Aí depois ele perguntou no final, quem colocou a gestão? Eu falei, não, foi eu que coloquei. Aí ele falou assim, realmente, a única coisa que quebra uma empresa, seja uma startup Uma empresa ou normal. uma empresa gigante, é gestão. Bom, vamos finalizar nosso papo aqui. Eu quero que vocês deem as suas redes sociais. Quem quer te conhecer? Eu tô na oficial pela Revops, @revops.io. A Mauri, como presidente do conselho, se a gente quiser bater lá na porta do Conselho de Ciência, como é que a gente faz para te falar com você? Bom, né, talvez o contato mais fácil seja através da própria Sejum nesse momento, né? Ou no LinkedIn, tenho todos os contatos lá no LinkedIn. A Mauri Marquesi. Né? E a gente são 46 anos na área de tecnologia, né? Mais do que 38 de casamento, né? Então, sou casado há mais tempo com a tecnologia, né? E, de novo, é isso, né, Ariadne? Acho que a gente tem... Algumas coisas me motivam, né, a essa altura do campeonato, né? Uma das coisas que me motivam nesse momento é realmente olhar muito o lado social dessa questão toda que a gente está passando. Eu acho que você, assim como eu, é muito, muito preocupada com esse tipo de coisa, né? Eu acho que existe espaço para crescimento, né? A geração de emprego e renda é fundamental, mas São empregos bons, né, gente? A gente não pode perder essa criançada para ganhar bem. É isso aí. Não é emprego ruim, é emprego bom. É isso aí. É um mercado que está crescendo, um mercado que tem escassez de mão de obra, é um mercado que tem um oceano para se trabalhar, mas a gente é mestre no Brasil de arrumar insegurança jurídica e de confusão o tempo todo, né? Perder talento. Talento. Mas eu acho que a gente está... eu sou um eterno otimista com relação a essas coisas, né? E assim, de verdade, os 46 anos me dão assim... muita tranquilidade para passar por esses momentos e falar, puxa, aqui, olha, já vivi isso e não deu muito certo, aquilo deu muito errado, etc. E eu acho que também a gente hoje está falando muito sobre tecnologia, inteligência artificial, inovação, mas com qual propósito? Né? Qual é o propósito, né, que a gente está fazendo? Com que objetivo a gente quer atingir esses resultados? Né? Então, eu acho que tornar uma sociedade um pouco mais justa também ela é fundamental, na minha opinião. Bom, ficamos por aqui. Siga-nos no jj.com.br. Obrigada.